Ela estava preparada para enfrentar concorrentes poderosos, empresas gigantes, propostas milionárias. O que Bruna Castelo Branco, CEO da construtora Império, não estava preparada era para ver aquele rosto. Aqueles olhos que um dia a olhavam com adoração pura. Pedro Menezes entrou na sala de reuniões e o mundo dela parou. 6 anos. 6 anos desde a mensagem covarde. 6 anos fugindo da culpa. E agora ele estava ali, não mais como o estudante que ela abandonou, mas como um homem transformado. Pai solteiro, empresário de sucesso e o único capaz de destruir tudo que ela construiu. O passado sempre cobra seu preço. A pergunta é: você está disposto a pagar? Antes de continuarmos, me conta aqui nos comentários. De onde você está ouvindo? Adoro saber até onde nossas histórias conseguem chegar. E se você quer descobrir como essa história de reencontro impossível vai terminar, deixe seu like, se inscreva no canal Ecos do Coração e fique até o final deste vídeo para não perder nenhum momento dessa jornada de amor, arrependimento e redenção. Será que ainda existe chance para Bruna e Pedro? Vamos descobrir juntos. A sala de reuniões do 12º andar da Secretaria de Habitação estava fria demais para uma manhã de terça-feira em São Paulo. Bruna Castelo Branco ajustou o blazer cinza pela terceira vez em 5 minutos, tentando ignorar o formigamento de ansiedade que subia pela espinha. 6 empresas disputariam a licitação para construir 3.000 unidades habitacionais na Zona Leste. Um projeto de 80 milhões de reais. O tipo de contrato que poderia salvar a construtora Império da crise silenciosa que apenas ela e o contador sabiam existir. Ao seu lado, Cláudio Ferreira, diretor de projetos da Império, revisava os documentos pela última vez. O homem, de 52 anos, tinha aquela confiança irritante de quem nunca havia perdido uma licitação importante. Relaxa, Bruna. Temos a melhor proposta técnica e o histórico mais sólido. Isso aqui já é nosso. Bruna forçou um sorriso. Se ao menos Cláudio soubesse que o tal histórico sólido estava sustentado por empréstimos bancários cada vez mais difíceis de renegociar. Que nos últimos 8 meses, a Império havia perdido 3 grandes contratos para concorrentes menores. Que o pai dela, Rodrigo Castelo Branco, fundador da empresa, passava mais tempo no hospital do que no escritório, e que ela estava segurando tudo sozinha há quase 1 ano. A porta da sala se abriu. Um funcionário da secretaria entrou carregando uma pilha de pastas. Bom dia a todos. Em alguns minutos começaremos as apresentações. Peço que cada empresa se prepare para expor sua proposta em até 15 minutos. Bruna observou os representantes das outras construtoras. Rostos conhecidos. Competidores de longa data. Luiz Tavares da Tech Build, sempre arrogante em seus ternos italianos. Sandra Moraes da Plancon, conhecida por propostas agressivas em preço. Fábio Costa da... E então a porta se abriu novamente. O homem que entrou usava uma camisa social azul marinho, simples mas bem cortada, sem gravata. Carregava uma pasta de couro gasta pelo uso e tinha aquele jeito levemente deslocado de quem não frequentava salas de reunião todos os dias. Cabelos castanhos um pouco mais longos que o padrão corporativo. Barba por fazer. Mas foram os olhos que fizeram o coração de Bruna parar. Olhos castanho escuros, do tipo que ela conhecia de memória. Do tipo que a olhavam com adoração quando tinham 20 e poucos anos e o mundo parecia cheio de possibilidades infinitas. Não podia ser. Pedro Menezes, da Raízes Engenharia. O homem se apresentou ao funcionário da secretaria, a voz grave e controlada. Desculpe o atraso. Problema com a creche do meu filho. O mundo de Bruna perdeu a cor. O ar fugiu dos pulmões. Suas mãos, que segundos atrás ajeitavam papéis com falsa serenidade, começaram a tremer incontrolavelmente. Ela as escondeu sob a mesa, apertando os dedos até as unhas cravarem nas palmas. Pedro Menezes estava ali. Na mesma sala. 6 anos. 6 anos desde que ela havia enviado aquela mensagem covarde às 3 da manhã. Não posso seguir com isso. Preciso de algo mais estável. Por favor, não me procure.
6 anos desde que bloqueou o número dele antes mesmo que pudesse responder. 6 anos carregando a culpa, como uma pedra no peito. E agora ele estava ali, a menos de 5 metros de distância, ocupando uma cadeira do outro lado da mesa oval. Pedro não a tinha visto ainda. Ou fingia muito bem que não tinha. Ele abriu a pasta, organizou alguns documentos, conversou brevemente com o funcionário. Movimentos calmos, profissionais. Como se estivesse em qualquer reunião de negócios qualquer. Mas quando seus olhos finalmente encontraram os dela, Bruna viu o reconhecimento. E algo mais, algo frio, calculado. Ele não desviou o olhar. Cláudio, Bruna sussurrou, a voz saindo estrangulada. Você conhece a Raízes Engenharia? O diretor franziu a testa. Nunca ouvi falar. Deve ser empresa pequena. Novata tentando a sorte. Bruna pegou o smartphone com dedos trêmulos e digitou rapidamente. A busca trouxe o site da empresa. Clean. Profissional. Raízes Engenharia. Construção sustentável para a habitação popular. Fundada em 2020. Especializada em projetos de baixo custo com materiais ecológicos. 4 anos. Ele havia construído uma empresa em 4 anos. A foto na seção Sobre Nós mostrava Pedro ao lado de outro homem. A legenda dizia: Pedro Menezes, engenheiro civil, sócio fundador, e Tomás Ribeiro, arquiteto, sócio fundador. Engenheiro civil. Ele havia terminado o curso então, mesmo depois de tudo. Vamos começar, anunciou o coordenador da secretaria, um homem careca de óculos que Bruna não conseguia lembrar o nome. Cada empresa terá 15 minutos para apresentar sua proposta técnica. Começaremos em ordem alfabética. Construtora Império, vocês são os primeiros. Bruna levantou no automático. As pernas bambearam. Cláudio a olhou preocupado. Você está bem? Está pálida. Estou ótima. Ela mentiu, pegando o controle do projetor com mãos que não paravam de tremer. Os 15 minutos seguintes foram um borrão de slides, números e palavras que saíam da sua boca sem que o cérebro processasse completamente. Ela falou sobre cronograma, materiais, equipe técnica, experiência prévia, tudo no automático, como um robô bem programado. Mas durante cada segundo, cada fração de segundo, ela sentia os olhos de Pedro sobre ela, queimando, avaliando. Quando terminou e voltou para a cadeira, as mãos estavam encharcadas de suor. As apresentações das outras empresas se arrastaram como tortura. Luiz Tavares, da TechBuild, falou sobre inovação tecnológica. Sandra Moraes prometeu prazos impossíveis. Fábio Costa mostrou renders computadorizados que pareciam saídos de filme de ficção científica. E então chegou a vez de Pedro. Ele se levantou com aquela calma irritante. Conectou o laptop ao projetor. O primeiro slide apareceu, uma foto de um conjunto habitacional simples, mas acolhedor. Cores vibrantes, jardins comunitários, crianças brincando. Meu nome é Pedro Menezes e eu cresci em um lugar exatamente como aquele que vocês querem construir. Ele começou, a voz firme e sem rodeios. Conjunto habitacional Jardim Esperança, Zona Sul de São Paulo. 3 cômodos, 6 pessoas. Minha mãe trabalhava como empregada doméstica e meu pai nos deixou quando eu tinha 7 anos. Bruna sentiu o peito apertar. Ela sabia dessa história, conhecia cada detalhe, mas ouvi-lo falar daquilo daquela forma, tão direta e sem vergonha, a desarmava. Eu sei o que é morar em uma casa onde a infiltração destrói a parede todos os invernos, onde o piso é tão mal feito que racha em 6 meses, onde as janelas não vedam e o frio entra sem pedir licença. Pedro avançou o slide. Gráficos técnicos. Especificações. Por isso a Raízes Engenharia não constrói apenas casas baratas. Construímos casas dignas, com materiais de qualidade, design sustentável e custo otimizado. Ele apresentou dados. 3 projetos anteriores em cidades do interior de São Paulo. 700 unidades construídas. Índice de satisfação de 93%. Prazo médio de entrega, 8 meses. Tudo documentado, fotografado, comprovado.
Bruna observava paralisada. Este não era o Pedro que ela conhecia. O rapaz de 25 anos que comia miojo todo dia para economizar dinheiro, que estudava de madrugada porque trabalhava durante o dia, que sonhava em fazer diferença, mas nunca tinha certeza se conseguiria. Este Pedro era outra pessoa, um homem feito, seguro, competente, e ela o havia perdido. Nossa proposta oferece o melhor custo-benefício sem comprometer qualidade, Pedro concluiu. Porque eu não construo para ganhar uma licitação. Eu construo para pessoas que merecem um lar de verdade. Pessoas como minha mãe, como eu fui um dia, como meu filho será, se eu não fizer meu trabalho direito. Meu filho. As palavras atingiram Bruna como um soco no estômago. Ele tinha um filho. Claro que tinha. 6 anos era tempo mais que suficiente para casar, ter filhos, construir uma vida inteira sem ela. Pedro desligou o projetor e voltou para o lugar. Não olhou na direção dela nenhuma vez. O coordenador agradeceu a todos. As propostas serão analisadas pela comissão técnica. O resultado será divulgado em 15 dias. Boa sorte a todos. As pessoas começaram a se levantar, a guardar documentos, a trocar cartões de visita e sorrisos forçados. Bruna ficou paralisada na cadeira. Precisava sair dali, correr, fugir antes que... Bruna! Tarde demais. Ela levantou os olhos. Pedro estava ali, em pé ao lado da mesa dela. De perto, podia ver as pequenas rugas no canto dos olhos que não existiam 6 anos atrás. A cicatriz nova acima da sobrancelha direita. O anel simples de prata no indicador da mão esquerda. Pedro, ela conseguiu dizer, a voz saindo rouca. Posso falar com você, em particular? Não era um pedido. Era quase uma ordem. Bruna olhou para Cláudio, que observava a cena com curiosidade mal disfarçada. Eu preciso resolver uma coisa. Nos encontramos no escritório. Tem certeza? Cláudio franziu a testa. Tenho. Cláudio saiu, lançando um último olhar desconfiado para Pedro. Quando ficaram sozinhos na sala, o silêncio era ensurdecedor. Pedro cruzou os braços, encostou na parede e a estudou com aquela intensidade que costumava derreter seus ossos. Agora só a fazia sentir exposta. Você não me reconhece, Bruna? A voz dele saiu baixa, perigosamente calma. Ou já apagou da memória o namorado que deixou por mensagem 6 anos atrás. Cada palavra era uma lâmina, precisa, cortante. Bruna engoliu em seco. Pedro, eu não sabia que você estaria aqui. Não sabia da sua empresa. Não sabia. Ele repetiu como se testando o sabor das palavras. Engraçado. Eu também não sabia muita coisa. Não sabia, por exemplo, que você trabalhava na Império. Sempre achei que fosse seguir carreira acadêmica, como planejava. As coisas mudaram. Mudaram. Pedro concordou, mas não havia concordância no tom. Apenas constatação fria. As coisas realmente mudaram. Você virou CEO da empresa do seu pai. Exatamente o que ele queria, não é? O plano perfeito. Não foi assim. Ela sussurrou. Não? Pedro se afastou da parede, deu 2 passos na direção dela. Bruna teve que se segurar para não recuar. Então me explica como foi. Explica como você terminou comigo às 3 da manhã por mensagem dizendo que precisava de algo mais estável. Explica como 3 semanas depois você estava noiva do filho do Eduardo Marinho, dono da Marinho Investimentos. O sangue de Bruna gelou. Como você sabe disso? Redes sociais, Bruna. Você postou foto do pedido de casamento, anel de diamante, praia em Noronha, toda aquela produção. A voz dele finalmente rachava, deixando vazar um pouco da mágoa. Fiquei sabendo por acaso. Uma colega da faculdade compartilhou. Parabenizou você. Eu estava na biblioteca estudando para a prova de resistência dos materiais quando vi. Bruna fechou os olhos. A memória daquele período era uma nódoa escura que ela tentava não tocar. O noivado relâmpago com Gustavo Marinho. A decisão desesperada depois que o pai sofreu o primeiro infarto e deixou claro: ou você assume responsabilidade de verdade, ou essa empresa morre comigo.
Responsabilidade de verdade significava: case com o homem certo, traga investimento, esqueça o namorado pobre. Eu terminei o noivado 4 meses depois. Bruna disse, abrindo os olhos para encontrar os dele. Não me casei com ele. Isso muda alguma coisa? Pedro deu de ombros. Você fez sua escolha, Bruna. Escolheu segurança. Escolheu o império do papai. Escolheu tudo que eu não podia oferecer. Você não entende? Não entendo? A risada dele era amarga. Eu entendo perfeitamente. Eu era bom o suficiente quando estava na faculdade. Quando precisava de alguém para estudar junto, para dividir conta no restaurante barato, para transar no apartamento minúsculo que eu dividia com 2 amigos. Mas quando chegou a hora de assumir responsabilidade de verdade, quando o papai acenava com dinheiro e poder, eu não era mais suficiente. Não foi isso. As palavras saíram mais altas do que Bruna pretendia. Meu pai estava doente, a empresa estava em crise. Ele disse que ia perder tudo, Pedro. 200 funcionários na rua, famílias dependendo. E você era a única solução? Pedro a interrompeu. Tinha que casar com um estranho para salvar a empresa? Tinha que me destruir no processo? Eu não queria te machucar. Mas machucou. As palavras saíram simples, factuais, dolorosas. Machucou muito, Bruna. Mas sabe o que foi pior? Não foi a forma como terminou. Foi perceber que você nunca acreditou em mim. Nunca acreditou que eu poderia ser mais do que o filho da empregada doméstica. Nunca me viu como... Ele parou. Balançou a cabeça. Passou a mão pelo cabelo em um gesto que Bruna reconhecia. Frustração contida. Deixa pra lá. Não importa mais. Pedro. Eu vim aqui por uma coisa e uma coisa só. Ele cortou, a voz voltando àquele tom profissional e distante. Essa licitação. Eu preciso ganhar esse projeto, Bruna. Minha empresa precisa. Meu filho precisa. Seu filho, ela repetiu, odiando como as palavras saíam com dor óbvia. Juliano, 5 anos. Um sorriso pequeníssimo e genuíno apareceu no rosto de Pedro. O primeiro desde que ele entrara na sala. O melhor da minha vida. Você é casado? Sou viúvo. A dureza voltou. Minha esposa morreu há 3 anos. Acidente de carro. O mundo de Bruna balançou. Pedro, eu sinto muito. Não precisa sentir nada. Ele pegou a pasta da mesa. Só preciso que saiba que não vou facilitar para você. Vou lutar por esse projeto com tudo o que tenho. E se a Império perder, não é nada pessoal. É só negócio. Só negócio. Ela ecoou, a voz vazia. Só negócio, ele confirmou. Foi até a porta, colocou a mão na maçaneta, parou, não se virou. Uma última coisa. O quê? Durante todos esses anos eu me perguntei o que faria se te visse de novo. Se gritaria, se exigiria explicações, se te mostraria tudo o que construí só para provar que você estava errada. Finalmente virou a cabeça, só o suficiente para ela ver seu perfil. Mas agora que estou aqui, percebo que não sinto nada. Você é só mais uma concorrente em mais uma licitação. E isso, de alguma forma, é libertador. Ele abriu a porta e saiu. Bruna ficou ali, sozinha na sala de reuniões gelada, sentindo as pernas finalmente cederem. Desabou na cadeira. As mãos tremiam tanto que ela teve que entrelaçar os dedos com força. Ele não sentia nada, nada. 6 anos carregando culpa, arrependimento e cis que a assombravam de madrugada. 6 anos olhando para cada homem e comparando com Pedro. 6 anos sozinha porque ninguém, absolutamente ninguém, fazia seu coração disparar como ele fazia. E para Pedro, ela era só uma concorrente. Uma página virada. Um capítulo fechado. O celular vibrou. Mensagem de Ana Paula, sua melhor amiga desde o colégio. Como foi a reunião da licitação? Tá tudo certo? Bruna olhou para a tela. Os dedos pairaram sobre o teclado. Como explicar? Como colocar em palavras o terremoto que acabara de destruir as fundações cuidadosamente construídas da sua vida controlada? Digitou. Preciso te ver. Urgente. A resposta veio em segundos.
Tô saindo do escritório. Te encontro no café em 20 min. Bruna guardou o celular, pegou a bolsa e saiu da sala. No elevador, evitou o próprio reflexo no espelho. Não queria ver a mulher que havia se tornado. A CEO bem-sucedida em um blazer caro. A filha obediente que sacrificou o amor pelo dever. A covarde que ainda amava o homem que agora a olhava como se fosse uma estranha. As portas do elevador se abriram no térreo. Bruna atravessou o saguão com passos rápidos, quase correndo. Precisava de ar. Precisava de espaço. Precisava de... Bruna! Ela virou. Pedro estava no estacionamento, ao lado de um carro sedã prata com alguns anos de uso. Mas não estava sozinho. Uma criança estava sentada no banco de trás, visível pela janela aberta. Cabelos castanhos bagunçados, olhos grandes e curiosos. Juliano, o filho dele. Esqueceu isso na sala. Pedro estendeu uma pasta. A pasta dela, com todos os documentos da Império. Bruna caminhou em câmera lenta. Pegou a pasta. Seus dedos roçaram os dele por um segundo. Eletricidade, memória, dor. Obrigada, ela murmurou. Foi quando o menino no banco de trás falou. Pai, quem é a moça bonita? Pedro fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, havia ali algo que não era mais indiferença. Era cansaço. Uma pessoa que eu conhecia há muito tempo, Ju, só isso. Ela parece triste, Juliano observou com aquela franqueza brutal de crianças de 5 anos. Bruna forçou um sorriso olhando para o menino. Ele tinha os olhos do pai, o mesmo formato de rosto, a mesma expressão curiosa. Estou bem, querido, só um dia cansativo. Meu pai tem muitos dias cansativos também, Juliano disse. Mas ele diz que dias cansativos fazem a gente valorizar os dias felizes. As palavras saíram com aquela lógica infantil inocente, mas acertaram Bruna em cheio. Seu filho é lindo, ela disse para Pedro, a voz embargada. Eu sei. E tinha orgulho genuíno na resposta. O silêncio se estendeu. Desconfortável, carregado. Eu preciso ir, Pedro finalmente disse. Preciso deixá-lo na casa da minha mãe antes de voltar para o escritório. Claro. Ele entrou no carro, ligou o motor. Bruna deu um passo atrás, abraçando a pasta contra o peito como se fosse um escudo. Pela janela, ela viu Juliano acenando. Acenou de volta, sentindo um nó na garganta. O carro saiu do estacionamento. Virou na esquina. Desapareceu no trânsito caótico de São Paulo. E Bruna ficou ali, em pé no meio do estacionamento, segurando uma pasta de documentos e os cacos do que poderia ter sido. O café ficava a 3 quarteirões da Secretaria de Habitação. Um daqueles lugares pequenos e aconchegantes que sobreviviam milagrosamente no meio dos prédios comerciais de São Paulo. Bruna encontrou Ana Paula em uma mesa do fundo já com 2 xícaras de cappuccino pedidas. Você está com cara de quem viu um fantasma, Ana Paula disse sem rodeios assim que Bruna se sentou. A amiga tinha 32 anos, cabelos cacheados sempre soltos e aquela franqueza brutal que só verdadeiras amigas podiam ter. O que aconteceu? Bruna pegou a xícara, mas não bebeu. Apenas segurou, deixando o calor aquecer as mãos geladas. Pedro estava na reunião. Ana Paula congelou com a própria xícara no ar. Pedro? Seu Pedro? O Pedro que você... Deixei há 6 anos por mensagem covarde, sim. Aquele Pedro. Meu Deus. Ana Paula colocou a xícara na mesa com cuidado exagerado, como se o mundo pudesse desmoronar com movimentos bruscos. O que ele estava fazendo lá? Concorrendo pela mesma licitação. Ele tem uma empresa de construção agora. Raízes Engenharia. Bruna finalmente tomou um gole do café. Estava quente demais e queimou a língua, mas a dor física era bem-vinda. Qualquer coisa para distrair da dor no peito. Ele virou engenheiro civil, terminou o curso, construiu uma empresa do zero. Uau! Ana Paula ficou em silêncio por um momento. E ele... Como ele estava? Diferente. Bruna fechou os olhos. A imagem de Pedro encostado na parede, olhando para ela com aquela frieza estudada,
estava gravada na retina. Mais velho, claro, mais seguro, mais duro. E ele é viúvo, Ana. Tem um filho de 5 anos. Viúvo? A voz da amiga saiu baixa. Nossa, Bru. Ele me disse que não sente mais nada, que eu sou só mais uma concorrente. As palavras saíram embargadas. E sabe o que é pior? Parte de mim desejava que ele gritasse, que me xingasse, que mostrasse qualquer coisa que provasse que eu ainda importo. Mas não. Só nada. Indiferença. Ana Paula estendeu a mão. Pegou a dela. Você ainda o ama. Não era pergunta. Era constatação. Bruna não respondeu. Não precisava. Eu nunca te contei isso. Ana Paula continuou, apertando a mão da amiga. Mas eu sempre soube que você tinha feito a escolha errada. Desde o dia que você apareceu dizendo que tinha terminado com ele e ia noivar com o Gustavo. Você estava morta por dentro, Bru. Viva, mas morta. Meu pai estava no hospital. A empresa estava afundando. Eu não tinha escolha. Sempre tem escolha. Ana Paula não estava sendo cruel, apenas honesta. Escolhas difíceis continuam sendo escolhas. Você escolheu salvar a empresa do seu pai. Escolheu segurança em vez de amor. E essa escolha te trouxe até aqui. E onde é aqui, Ana? Bruna puxou a mão, esfregou o rosto com as 2 palmas. CEO de uma empresa que está à beira da falência. Solteira, sozinha, perseguida por fantasmas de decisões que tomei aos 25 anos. A Império está tão ruim assim? Bruna olhou ao redor, certificando-se de que ninguém estava ouvindo. Baixou a voz. Temos 3 meses de caixa. Talvez 4 se eu renegociar os fornecedores. Se não ganharmos essa licitação, vou ter que demitir 200 pessoas até o final do ano. Meu Deus, Bruna, isso é sério. Meu pai não sabe. Ele está tão doente, Ana. Mal consegue ficar acordado mais de 3 horas por dia. Se eu contar, ele vai surtar. Vai tentar assumir controle de novo e acabar morrendo no processo. As lágrimas finalmente vieram. Quentes. Raivosas. Eu tô segurando tudo sozinha. E estou tão cansada. Ana Paula se levantou, contornou a mesa, abraçou a amiga. Bruna se permitiu chorar por 47 segundos. Contou cada um. Depois se recompôs, limpou o rosto com o guardanapo e respirou fundo. Desculpa, eu não posso desmoronar. Você não é de ferro, Bru. Preciso ser. Bruna pegou o celular, olhou as horas. 14h20. Tenho reunião com o contador em 40 minutos. Preciso ir. E quanto ao Pedro? O que é sobre ele? Você vai deixar assim? Depois de 6 anos, um reencontro de 10 minutos e pronto? Ele deixou bem claro que não quer nada comigo. Eu respeito isso. Bruna pegou a bolsa. E além do mais, agora somos competidores. Qualquer coisa que eu faça pode ser vista como tentativa de sabotagem ou manipulação. Ou, Ana Paula levantou uma sobrancelha. Pode ser vista como uma mulher tentando consertar o maior erro da sua vida. Bruna não respondeu. Apenas deixou dinheiro na mesa e saiu. Naquela noite, sozinha no apartamento de cobertura que custava mais que a casa onde cresceu, Bruna abriu uma garrafa de vinho e ligou o notebook. Não deveria. Sabia que não deveria. Mas os dedos já digitavam Pedro Menezes Raízes Engenharia no Google antes que a razão pudesse intervir. A busca trouxe resultados. Muitos resultados. Matéria no jornal local de Sorocaba. Jovem empresário revoluciona a habitação popular com projeto sustentável. Entrevista em site de arquitetura. Pedro Menezes explica como a Raízes Engenharia reduz custos sem comprometer qualidade. Post em rede social corporativa. Pai solteiro concilia empresa e criação do filho. Bruna clicou neste último. Era um artigo curto, quase um depoimento. Pedro tinha escrito pessoalmente. Muitos me perguntam como faço para administrar uma empresa e cuidar sozinho do meu filho de 5 anos. A resposta é simples. Prioridades. Juliano é minha prioridade número 1, sempre. A empresa existe para dar um futuro melhor a ele, não o contrário.
Se isso significa sair mais cedo para pegá-lo na escola, levar trabalho para casa depois que ele dorme, ou abrir mão de contratos que exigiriam viagens longas, que seja. No final, nenhum sucesso profissional vale perder os momentos com meu filho. Aprendi isso da maneira mais difícil quando perdi minha esposa. A vida é curta demais para priorizarmos as coisas erradas. Bruna leu 3 vezes. Cada palavra era um eco acusador das próprias escolhas. Ela havia priorizado a empresa do pai, o legado, a segurança. E onde isso a tinha levado? Clicou em outra aba. Fotos. Havia algumas no perfil profissional da Raízes. Pedro em canteiros de obra, Pedro apresentando projetos, Pedro com a equipe e Pedro com Juliano. A foto mais recente mostrava os dois em um parque. O menino estava no colo do pai, rindo. Pedro olhava para ele com aquela expressão que Bruna reconhecia de memórias antigas. Adoração pura e incondicional. Era a mesma forma como ele costumava olhar para ela, antes. O celular tocou, arrancando-a dos pensamentos. Número desconhecido. Alô? Bruna. É Cláudio. Desculpa ligar tão tarde. Sem problema. Aconteceu algo? Você conhece aquele rapaz da Raízes, o Pedro Menezes? A voz de Cláudio estava estranha, tensa. O coração de Bruna acelerou. Por quê? Porque eu fiz minha lição de casa. Pesquisei a empresa dele. Bruna, esse cara é bom, muito bom. Os projetos que ele mostrou hoje não eram exagero, são reais. E os custos que ele prometeu, conseguiu cumprir em todas as obras anteriores. E daí? Bruna tentou soar indiferente. E daí que nossa proposta tem números melhores no papel, mas a dele tem execução comprovada. Se a comissão técnica valorizar histórico de entrega, ele tem mais chances que nós. Bruna fechou o notebook com mais força que o necessário. Então precisamos mostrar que nosso histórico também é sólido. É o que eu estou tentando fazer. Mas, Bruna... Cláudio hesitou. Tem algo que você não está me contando? Pareceu que vocês se conheciam. Conhecíamos, há muito tempo. Não é relevante. Se você diz. Mas o tom deixava claro que Cláudio não acreditava. De qualquer forma, achei que você deveria saber. Esse não é um competidor qualquer. Eu sei, Cláudio. Boa noite. Desligou antes que ele pudesse fazer mais perguntas. O vinho estava pela metade. Bruna encheu a taça de novo. Sabia que estava afogando mágoas em álcool, mas naquele momento não se importava. 3 dias depois, Bruna estava no hospital. A ligação tinha vindo às 6 da manhã. Beatriz, a enfermeira particular de Rodrigo. Você precisa vir. Agora. O trajeto até o hospital foi um borrão de trânsito e pânico. Quando chegou ao quarto particular do 8º andar, encontrou o pai pálido demais, ligado a máquinas demais. Foi um pico de pressão durante a noite. A doutora Fernandes explicou. Uma mulher de 40 e tantos anos com aquela calma profissional que deveria ser reconfortante, mas só aumentava o medo. Controlamos, mas Bruna, seu pai precisa reduzir o estresse drasticamente. O coração dele não aguenta mais. Eu sei. Bruna olhou para Rodrigo, dormindo sob efeito de sedativos. Aos 64 anos ele parecia ter 80. Estou fazendo tudo o que posso para mantê-lo afastado da empresa. Precisa fazer mais. Se ele continuar nesse ritmo, o próximo infarto pode ser fatal. Quando a médica saiu, Bruna se sentou na poltrona ao lado da cama. Pegou a mão do pai. Mão grande, calejada de décadas trabalhando em canteiros de obra antes de virar empresário. Mão que a segurou quando aprendeu a andar. Mão que assinou o cheque da faculdade. Mão que tremeu quando disse, você precisa escolher entre o rapaz e a empresa. Eu escolhi a empresa, pai, ela sussurrou. Escolhi como você pediu. Terminei com Pedro. Aceitei noivar com o Gustavo. Assumi a CEO quando você ficou doente. Fiz tudo certo. Rodrigo não respondeu. Apenas respirava, assistido por máquinas. Mas não era para ser assim. Você prometeu que ia melhorar, que era só uma fase, que a empresa ia se recuperar. As lágrimas escorriam livres agora. E agora a gente está afundando e eu não sei mais o que fazer. Não sei como salvar tudo.
Não sei como salvar você. A mão do pai apertou a dela levemente. Bruna levantou os olhos. Rodrigo estava acordado, olhos entreabertos. Pai, como você está se sentindo? Cansado, ele murmurou, a voz fraca. Muito cansado, minha filha. Não fala assim. Você vai melhorar. A médica disse que... Bruna. O aperto ficou mais forte. Me perdoa. Perdoar o quê? Por ter colocado tudo isso nos seus ombros. Pela empresa. Por ter feito você escolher. Os olhos dele estavam marejados. Eu achei que estava te preparando para o mundo, te tornando forte. Mas eu só te roubei a felicidade. Não, pai, você não... Eu vi como você olhava para aquele rapaz, o Pedro. Vi e ignorei porque ele não se encaixava nos meus planos. Rodrigo tossiu, fraco. Mas planos não importam quando você está em uma cama de hospital percebendo que pode morrer sem ter visto a própria filha verdadeiramente feliz. Bruna não conseguiu responder. A garganta estava fechada demais. Se eu pudesse voltar atrás, ele continuou, mudaria tudo. Diria para você seguir seu coração. Porque empresas se recuperam, Bruna. Corações partidos nem sempre. Antes que ela pudesse processar as palavras, a porta do quarto se abriu. Uma enfermeira entrou. Desculpe interromper, mas tem uma criança aqui fora pedindo para entrar. Diz que é amigo do senhor Rodrigo? Bruna franziu a testa. Uma criança? Menino, uns 5 anos. Tá com o pai. Trouxeram flores. O coração de Bruna parou. Não podia ser. Mas quando a enfermeira abriu mais a porta, era exatamente quem ela temia e desejava ao mesmo tempo. Pedro estava no corredor. Jeans, camisa simples. E Juliano segurando um pequeno buquê de girassóis com aquela seriedade adorável de crianças tentando ser responsáveis. Os olhos de Pedro encontraram os dela. Surpresa, constrangimento. E algo mais que Bruna não conseguiu identificar antes dele recompor a máscara de indiferença. Beatriz nos ligou, ele disse, a voz cuidadosamente neutra. Disse que seu pai tinha sido internado. Minha mãe trabalhou para ele por 15 anos. Achou que devíamos visitá-lo. Beatriz Menezes, claro. A mãe de Pedro havia sido empregada doméstica da família Castelo Branco por mais de uma década. Bruna se lembrava dela vagamente. Mulher gentil, sempre sorridente, que fazia os melhores brigadeiros do mundo. Eu não sabia que sua mãe ainda tinha contato com meu pai, Bruna disse, levantando da poltrona. Ela mandava cartão todo Natal. Seu pai sempre respondia. Pedro olhou para o quarto, evitando os olhos dela. Se for mau momento, a gente volta depois. Não. A voz de Rodrigo veio fraca da cama. Deixa o menino entrar. Quero conhecer o neto da Beatriz. Juliano olhou para o pai, esperando permissão. Pedro hesitou, mas assentiu. O menino entrou no quarto com passos pequenos e cuidadosos. Aproximou-se da cama e estendeu as flores. Oi, senhor. Minha avó disse que o senhor está doente. Trouxe flores porque flores deixam todo mundo mais feliz. Rodrigo pegou o buquê com mãos trêmulas. Um sorriso genuíno surgiu no rosto pálido. Você é igualzinho ao seu pai quando tinha sua idade. O senhor conheceu meu pai quando ele era pequeno? Juliano perguntou, aqueles olhos curiosos arregalados. Conheci. Ele vinha aqui em casa com a vovó Beatriz. Vocês brincavam no jardim enquanto ela trabalhava. Rodrigo olhou para Pedro, que permanecia na porta. Sua mãe está bem? Está. Pedro respondeu entrando no quarto com relutância visível. Aposentada. Finalmente descansando depois de 40 anos trabalhando. Ela merece. Rodrigo tossiu de novo. Sempre foi trabalhadora exemplar. E criou um filho excepcional. Vi sua apresentação na licitação pelo computador. Cláudio me mandou. Trabalho impressionante. Obrigado, Sr. Castelo Branco. O silêncio que se seguiu era denso. Bruna observava Pedro evitar olhar diretamente para ela. Rodrigo observava os dois com aquela expressão que Bruna conhecia bem. O pai estava juntando peças de quebra-cabeça. Juliano, Rodrigo disse, olhando para o menino. Você sabe que sua vovó ajudou a criar a moça que está aqui? Apontou para Bruna. O menino olhou para ela, depois para o avô. A moça triste?
Bruna sentiu o rosto esquentar. Eu não estou triste. Você estava triste no estacionamento. Juliano a interrompeu com aquela franqueza brutal de crianças. Meu pai disse que você tinha tido um dia cansativo. Mas eu acho que você estava triste. Eu sei a diferença. Pedro colocou a mão no ombro do filho. Ju, isso não é educado. Mas é verdade, o menino insistiu. Ela tinha olho de tristeza, igual aos meus quando eu tenho saudade da mamãe. O silêncio que caiu sobre o quarto era absoluto. Bruna sentiu lágrimas queimarem os olhos. Rodrigo olhava entre ela e Pedro com entendimento crescente. Pedro parecia querer que o chão se abrisse e o engolisse. Filho, ele disse baixinho, talvez a gente deva ir. O senhor Rodrigo precisa descansar. Mas eu queria conversar mais, Juliano protestou. Outra hora. Na verdade, Rodrigo falou, a voz ganhando uma firmeza que não tinha minutos atrás. Eu gostaria que vocês ficassem, pelo menos até eu dormir de novo. Faz tempo que não tenho companhia jovem neste quarto depressivo. Pedro olhou para Bruna, buscando orientação. Ela deu de ombros, igualmente perdida. Tá bom, Pedro cedeu. Mas só até você descansar. Juliano comemorou com um pulinho discreto e logo começou a fazer 1000 perguntas para Rodrigo sobre as máquinas, os remédios, porque o hospital cheirava estranho. O pai tentava moderar, mas Rodrigo parecia genuinamente divertido com a curiosidade infantil. Bruna aproveitou para sair do quarto e respirar. Precisava de ar. Precisava de espaço. Precisava de... Você tá bem? Virou. Pedro estava no corredor, encostado na parede com aquela postura que ela conhecia de memórias antigas. Braços cruzados, expressão cuidadosa. Meu pai quase morreu esta manhã, ela disse, a voz saindo mais crua do que pretendia. Então não estou bem. Desculpa, e parecia genuíno. Não sabia que era tão sério. Beatriz só disse que ele tinha sido internado. Não é culpa sua. Bruna esfregou o rosto. Desculpa, eu não devia ter sido ríspida. Você tem direito. Pedro olhou de volta para o quarto, onde Juliano mostrava desenhos que tinha feito para Rodrigo. Seu pai parece gostar dele. Juliano é impossível de não gostar. Saiu natural demais, honesto demais. Pedro finalmente olhou para ela. Realmente olhou. E ali, por uma fração de segundo, Bruna viu além da máscara de indiferença. Viu cansaço, confusão e algo que poderia ser mágoa não resolvida. Ele mencionou sua mãe. Bruna disse baixinho. A esposa? Clara. Pedro desviou o olhar. Ela morreu 3 anos atrás. Acidente de carro na rodovia. Estava voltando de comprar remédios para minha mãe. Sinto muito, Pedro. De verdade. Eu também. Ele respirou fundo. Clara era boa pessoa. Gentil, paciente, me amava apesar de... Bem, apesar de tudo. Apesar de você ainda amar outra pessoa, Bruna completou mentalmente. A frase não dita pairava entre eles como fantasma. Juliano é muito parecido com você, ela disse, mudando de assunto antes que a dor ficasse insuportável. Um sorriso minúsculo apareceu no rosto de Pedro. Puxou a curiosidade e teimosia. Clara dizia que era castigo divino. Ela tinha senso de humor. Tinha. A dor na voz era palpável. Faz falta. Todo dia. Bruna quis perguntar tantas coisas. Como ele conheceu Clara? Quando se casaram? Se tinha sido feliz? Se alguma vez, em algum momento desses 6 anos, ele pensou nela? Mas não tinha direito a essas respostas. Tinha perdido esse direito quando enviou aquela mensagem covarde. Pedro, ela começou sem saber exatamente o que ia dizer. Ele levantou a mão, parando-a. Não. O que quer que você vá dizer, não. A gente está aqui por educação, por respeito ao seu pai e à minha mãe. Isso não muda nada entre nós. E o que é nós? As palavras saíram antes que pudesse impedir. Porque da minha parte, nós ainda existe. Mesmo depois de 6 anos. Mesmo depois de tudo. Pedro fechou os olhos. Quando abriu, havia apenas cansaço. Não faz isso, Bruna. Fazer o quê? Falar a verdade?
Usar meu filho e seu pai doente como desculpa para revisitar o passado. A voz dele era baixa, mas firme. Eu superei. Construí uma vida, e você precisa respeitar isso. Você superou? Ela deu um passo na direção dele. Então por que está aqui? Por que não mandou sua mãe visitá-lo sozinha? Porque Juliano queria vir. Porque eu não sou cruel o suficiente para usar um homem doente como arma. Mas isso não significa que quero reconectar com você. Eu não acredito nisso. Não importa no que você acredita. Pedro se afastou da parede. Importa o que é real. E o que é real é que você fez sua escolha há 6 anos. Agora vive com ela. Ele voltou para o quarto antes que Bruna pudesse responder. Ela ficou ali, sozinha no corredor branco e asséptico do hospital, sentindo o peso de 6 anos de arrependimento esmagando seu peito. Lá dentro, ouvia a risada de Juliano, a voz cansada, mas feliz de seu pai, e o tom paciente de Pedro respondendo perguntas sobre como casas eram construídas. Ela havia escolhido segurança, escolhido o império, escolhido o caminho certo. Então, por que parecia que tinha perdido tudo o que importava? 10 dias depois da visita ao hospital, Bruna estava no escritório às 22 horas, olhando para planilhas que se recusavam a fazer sentido matemático. Não importava quantas vezes reorganizasse os números, a realidade permanecia brutal. A construtora Império tinha exatamente 2 meses e meio de caixa. Talvez 3, se ela atrasasse pagamentos de fornecedores, mas isso destruiria a reputação que o pai levou 30 anos construindo. O celular vibrou. Mensagem de Ana Paula. Ainda trabalhando? Vai dormir, mulher. Bruna sorriu cansada e digitou. Mais meia hora, prometo. Era mentira. Ambas sabiam. Estava prestes a voltar aos números quando o telefone tocou. Número fixo. Desconhecido. Alô? Bruna Castelo Branco? Voz masculina, formal. Sim, quem fala? Secretaria de Habitação. Lamento informar pelo horário, mas tentamos contato durante todo o dia. Precisamos falar sobre a licitação. O coração de Bruna disparou. Aconteceu algo? Identificamos uma irregularidade na documentação da construtora Império, especificamente nas certidões trabalhistas. Há processos em andamento que não foram declarados na proposta. O sangue de Bruna gelou. Que processos? Eu revisei toda a documentação pessoalmente. 3 ações movidas por ex-funcionários nos últimos 6 meses. Alegação de demissão sem justa causa e verbas rescisórias não pagas. Isso é impossível. Todos os desligamentos foram feitos dentro da lei. As verbas foram todas pagas. Entendo, senhora Castelo Branco. Mas segundo nossa análise, essas ações constam no sistema da Justiça do Trabalho e deveriam ter sido declaradas, mesmo que a empresa considere os processos infundados. Bruna fechou os olhos. Cláudio. Ele tinha sido responsável por reunir a documentação. Tinha garantido que estava tudo certo. E qual o impacto disso na nossa proposta? Infelizmente, teremos que desclassificar a construtora Império por descumprimento dos requisitos de habilitação. É regra do edital. Qualquer irregularidade documental implica em exclusão automática. O mundo balançou. Espere. Deve haver alguma forma de corrigir. Posso apresentar as certidões corretas amanhã mesmo. Lamento, mas o prazo de correção de documentos expirou há 3 dias. A decisão é irrecorrível dentro do processo licitatório. Por favor, essa licitação é crucial para minha empresa. São 300 empregos em jogo. Compreendo a situação, senhora Castelo Branco, mas minhas mãos estão atadas. O edital é claro quanto às penalidades. Uma pausa. Lamento muito. A ligação terminou. Bruna ficou sentada, o telefone ainda na mão, processando o que acabara de acontecer. Desclassificados, fora da licitação. 80 milhões de reais que poderiam salvar a empresa, evaporados por uma falha documental. As mãos começaram a tremer. Depois os braços. O corpo inteiro balançava enquanto a realidade se instalava como veneno nas veias. Ela discou para Cláudio. Atendeu no 3º toque, voz sonolenta. Bruna? Que horas são?
Você conferiu as certidões trabalhistas antes de enviar a documentação da licitação? O quê? Claro que conferi. Por quê? Tem 3 processos trabalhistas que não foram declarados. A secretaria acabou de ligar. Fomos desclassificados. Silêncio. Então, mas esses processos são fraudulentos? Ex-funcionários tentando extorquir a empresa. Nosso jurídico já. Não importa se são fraudulentos. A voz de Bruna saiu mais alta do que pretendia. Deveriam ter sido declarados. Era obrigação sua verificar. Bruna, calma. A gente pode recorrer. Não há recurso, Cláudio. O prazo expirou. Acabou. Perdemos 80 milhões por sua negligência. Ela desligou antes que ele pudesse responder. Jogou o telefone na mesa e enterrou o rosto nas mãos. 200 famílias. 200 pessoas que perderiam o emprego porque ela confiou na pessoa errada. Porque deixou um detalhe passar. Porque não foi boa o suficiente. O pai estava certo todos esses anos. Ela não tinha o que era preciso para liderar a império. Não era dura o suficiente, esperta o suficiente, impiedosa o suficiente. Tinha sacrificado Pedro, sacrificado a própria felicidade, e mesmo assim não tinha sido suficiente para salvar a maldita empresa. O celular tocou de novo. Rodrigo. Bruna considerou não atender, mas era seu pai. Sempre atendia. Oi, pai. Filha, eu acabei de receber e-mail da secretaria. Isso é verdade? Fomos desclassificados? É. A voz saiu oca. Cláudio não declarou 3 processos trabalhistas, erro de documentação. Silêncio na linha. Então, mais calmo do que Bruna esperava. Cláudio vai ser demitido amanhã. Pai, não discute comigo nisso. Ele custou à empresa 80 milhões. Acabou. Demitir ele não resolve nada. O dano já está feito. Pelo menos manda uma mensagem. Incompetência tem consequências. Rodrigo tossiu, aquela tosse fraca que Bruna tinha aprendido a temer. Quanto tempo temos? De caixa? 2 meses. Talvez 3 se eu renegociar tudo. Então você tem 2 meses para encontrar outro contrato grande, ou para fazer o que deveria ter feito há 6 meses. O que eu deveria ter feito? Vender a empresa enquanto ainda vale alguma coisa. A voz do pai era pesada. Bruna, talvez seja a hora de aceitar que a Império já cumpriu seu ciclo. 30 anos foi uma boa corrida. Você não está falando sério. Estou. E estou cansado demais para fingir que não estou. Outro acesso de tosse. Você sacrificou demais por essa empresa, filha. Sua juventude, seus relacionamentos, sua felicidade. Não vou deixar você sacrificar mais. Pai, você construiu isso do zero. É seu legado. Meu legado é você, não concreto e contratos. A voz rachava. E eu falhei com você quando disse que tinha que escolher, quando te forcei a deixar aquele rapaz, quando coloquei a empresa acima da sua vida. Bruna sentiu lágrimas escorrerem. Não fala assim. Te amo, filha, mais que qualquer empresa. Lembra disso. Rodrigo desligou. Bruna ficou ali, sozinha no escritório vazio, chorando pelos minutos seguintes. Chorou pela empresa, pelo pai, por Pedro, por todas as escolhas que a trouxeram até aquele momento de colapso absoluto. Quando finalmente se recompôs, já passava da meia-noite. Guardou os documentos, pegou a bolsa e foi para casa. No elevador, checou e-mails por hábito. Um em especial chamou a atenção. Remetente, Secretaria de Habitação. Resultado oficial da licitação. Habitação Social Zona Leste. O coração apertou. Abriu o e-mail. Após análise técnica e financeira das propostas habilitadas, comunicamos o resultado. Primeiro colocado, Raízes, Engenharia. Pontuação, 97/100. Segundo colocado, Tech Build Construções. Pontuação, 89/100. Terceiro colocado, Plancom. Pontuação, 84/100. Empresas desclassificadas. Construtor Império, irregularidade documental. FC Engenharia, proposta financeira acima do orçamento. Mendison Costa, documentação incompleta. Pedro tinha vencido, por mérito próprio, com a melhor proposta técnica. E contra todas as probabilidades, Bruna sentiu algo inesperado. Orgulho. 2 dias depois,
Ela estava no cemitério. Não havia planejado ir, mas de alguma forma, dirigindo sem destino certo depois de uma manhã particularmente brutal de reuniões sobre demissões, acabou ali. Cemitério da Consolação, setor 23. Levou alguns minutos para encontrar. A lápide era simples, granito cinza, letras discretas. Clara Menezes Rodrigues, 1990, 2022. Amada esposa e mãe. Sua luz continua em nossos corações. Bruna ficou ali, parada em frente ao túmulo da mulher que tinha vivido a vida que deveria ter sido sua. A mulher que casou com Pedro, que teve o filho dele, que foi amada por ele. Oi, Clara, ela disse baixinho, sentindo-se ridícula falando com uma lápide. Eu sei que é estranho. A gente nunca se conheceu, mas eu precisava vir. O vento soprou, balançando as árvores ao redor. Eu amei ele primeiro, Bruna continuou, a voz embargada. Antes de você. Eu estraguei tudo. Fui covarde. Deixei ele por segurança. Por medo. E você ficou com ele. Fez ele feliz. Deu um filho lindo para ele. Lágrimas caíam livres agora. E eu sei que não tenho direito de estar aqui. Não tenho direito a nada relacionado a eles. Mas eu só queria que você soubesse que vou cuidar deles. Se Pedro deixar. Se ele me der uma chance. Vou cuidar dele e do Juliano como você cuidaria. Você tem certeza disso? Bruna virou tão rápido que quase perdeu o equilíbrio. Pedro estava ali, a 3 metros de distância. Jeans escuros, jaqueta de couro, segurando um pequeno buquê de margaridas brancas. Pedro, a voz de Bruna falhou. Eu não sabia que você estava... Venho todo sábado. Ele se aproximou, colocou as flores no vaso junto à lápide. Seus movimentos eram automáticos, ritualizados. Juliano fica com minha mãe e eu venho conversar com Clara, contar como foi a semana. O silêncio era denso, constrangedor. Eu vou embora, Bruna disse, dando um passo para trás. Desculpa invadir seu momento. Você disse que vai cuidar de nós. Pedro não estava olhando para ela, olhava para a lápide. Se eu deixar, se eu der uma chance, esse tipo de cuidado que você deu há 6 anos quando me deixou por mensagem? A pergunta era cruel, merecida. Não, Bruna respondeu. Não esse tipo. O tipo que eu deveria ter dado desde o começo. O tipo que você sempre mereceu. Pedro finalmente virou para ela. Havia dor nos olhos dele, dor antiga e profunda. Por que você está aqui, Bruna? De verdade. Eu não sei. Era honesto. Eu estava dirigindo e acabei aqui. Talvez eu quisesse entender. Entender quem era a mulher que conseguiu o que eu não tive coragem de fazer. Ficar. Lutar. Amar você sem medo. Clara não amava sem medo. A voz de Pedro saiu baixa. Ela tinha medo o tempo todo. Medo de não ser suficiente. Medo de que eu ainda amasse outra pessoa. Medo de que nosso casamento fosse só... fuga. Bruna sentiu o peito apertar. Era? No começo? Talvez. Pedro se sentou no banco de pedra ao lado da sepultura. Bruna, hesitante, sentou ao lado dele, mantendo distância respeitosa. Conheci Clara 3 semanas depois que você terminou comigo. Ela era enfermeira no hospital onde minha mãe estava internada. Apendicite. Ele olhava para as próprias mãos enquanto falava. Clara era gentil, paciente. Conversava comigo nas madrugadas quando eu ficava no hospital porque não conseguia dormir. E quando minha mãe teve alta, Clara me deu o número dela. Disse que se eu quisesse conversar, podia ligar. E você ligou. Liguei. Porque eu estava destruído, Bruna. Você tinha acabado comigo e eu precisava de alguém que me lembrasse que eu valia alguma coisa. Ele olhou para ela. Clara fez isso. Ela me olhava como se eu fosse importante, como se meus sonhos fizessem sentido. E eu me apaixonei. Não da mesma forma, não com a mesma intensidade, mas era real. Você foi feliz com ela? Fui. E soava verdadeiro. Não perfeito, casamento nunca é, mas feliz,
E quando Juliano nasceu, um sorriso pequeno apareceu. Tudo fez sentido. Clara era mãe incrível, paciente, amorosa, tudo que eu queria para meu filho. E então ela morreu. Acidente estúpido. A voz ficou dura. Caminhão perdeu freio na rodovia. Bateu no carro dela de frente. Morreu na hora. Juliano tinha 2 anos. Não entendeu por que a mamãe não voltava para casa. Bruna sentiu lágrimas escorrerem. Sinto muito, Pedro. De verdade. Eu também. Ele limpou os próprios olhos rapidamente. E sabe o que é mais cruel? Nos últimos meses antes do acidente, Clara estava feliz. Realmente feliz. Tinha me dito que queria ter outro filho. Que estava pronta para expandir a família. E 3 semanas depois ela estava morta. Ficaram em silêncio por longos minutos. Apenas o som do vento e pássaros ao longe. Eu venci a licitação, Pedro disse de repente. Eu sei, vi o resultado. E você perdeu tudo. Perdemos, Bruna corrigiu. Fomos desclassificados por erro documental. Mas mesmo sem isso você teria vencido. Sua proposta era melhor. Pedro a estudou. Você realmente acredita nisso? Acredito. E era verdade. Você apresentou o projeto superior. Com histórico comprovado. Merecia vencer. Isso não te deixa com raiva? Não quer me culpar? Por quê? Por ser competente? Por fazer seu trabalho bem feito? Bruna balançou a cabeça. A única pessoa que posso culpar sou eu mesma. Por confiar na pessoa errada. Por não revisar tudo pessoalmente. Ouvi dizer que a Império está em crise. Não era pergunta. Quem te contou? Tomás, meu sócio. Ele tem contatos no setor. Disse que vocês têm 2, 3 meses de caixa. Bruna pensou em mentir. Em preservar orgulho. Mas estava cansada demais de mentiras. 2 meses, talvez 3 se eu vender meu carro e meu apartamento. Você faria isso? Pelos 300 funcionários que dependem da empresa, faria qualquer coisa. Pedro ficou quieto por um momento. Então, e se eu oferecesse parceria? Bruna virou para ele tão rápido que o pescoço estralou. O quê? Parceria. A Raízes ganhou a licitação, mas não tem infraestrutura para fazer obra dessa magnitude sozinha. A Império tem equipamento, equipe técnica, fornecedores estabelecidos. A gente poderia executar o projeto juntos. Por que você faria isso? Depois de tudo que eu fiz, por que me ajudaria? Pedro olhou de volta para a lápide de Clara. Porque Clara odiaria ver 300 famílias perderem emprego por orgulho meu. Ela sempre dizia que sucesso de verdade é quando você consegue levantar outras pessoas junto com você. Pedro. E por quê? Ele continuou finalmente olhando nos olhos dela. Eu não sou como você. Não escolho vingança sobre fazer a coisa certa, mesmo quando a vingança seria mais fácil. As palavras doíam. Eram verdade absoluta. Eu não mereço isso, Bruna sussurrou. Não merece. Ele concordou sem hesitar. Mas 299 pessoas inocentes merecem manter seus empregos. Então você vai engolir o orgulho, aceitar a parceria e vamos fazer esse projeto acontecer. Certo? Bruna não conseguiu falar. Apenas assentiu, lágrimas embaçando a visão. Pedro se levantou. Vou mandar proposta de parceria na segunda-feira. Revisão total dos termos. Divisão justa de responsabilidades e lucros. Espero que seus advogados sejam mais competentes que seu diretor de projetos. Cláudio foi demitido. Bom, nenhuma simpatia. Incompetência tem consequências. Ele começou a se afastar. Bruna se levantou rápido demais, tonta. Pedro, espera. Ele parou. Não virou. Por que realmente está fazendo isso? E não me diga que é só pela Clara ou pelos funcionários. Eu preciso saber. Silêncio longo. Então, sem se virar. Porque mesmo depois de 6 anos, mesmo depois de tudo que você fez, eu ainda olho para você e vejo a mulher que eu amei. E eu odeio isso. Odeio que você ainda tenha esse poder sobre mim. Então talvez trabalhar junto force a gente a virar estranhos de verdade. Ou talvez... Ele finalmente olhou por cima do ombro.
Talvez a gente descubra se ainda existe algo que valha a pena salvar. Ele foi embora antes que Bruna pudesse responder. Ela ficou ali, sozinha no cemitério, com a lápide de Clara Menezes e a possibilidade impossível de uma segunda chance. 3 meses depois, Bruna estava em um canteiro de obras às 7 da manhã, capacete na cabeça e botas cobertas de lama. O terreno na zona leste de São Paulo se estendia por 12 hectares, marcado com estacas e linhas que em breve se transformariam em 3.000 casas. Fundação do Bloco A está 2 dias adiantada. Tomás, o sócio de Pedro, anunciou consultando a prancheta. O arquiteto de 38 anos tinha aquele jeito descontraído que contrastava com a precisão do trabalho. Se mantivermos esse ritmo, entregamos a primeira fase 15 dias antes do cronograma. Ótimo. Bruna marcou na própria planilha. E os fornecedores de material sustentável? Confirmados. Entregas começam semana que vem. A parceria entre Raízes e Império tinha sido oficializada 6 semanas atrás, depois de negociações intensas que deixaram advogados de ambos os lados exaustos. O acordo era claro. Raízes comandava o projeto técnico, Império fornecia infraestrutura e mão de obra. Lucros divididos 50 e 50. Decisões tomadas em conjunto. Na prática, significava que Bruna e Pedro precisavam se falar diariamente. No começo, as conversas eram estritamente profissionais. Cronogramas, orçamentos, aprovações, e-mails formais, reuniões com pauta definida. Tudo muito correto e distante. Mas alguma coisa tinha mudado nas últimas semanas. Talvez tivesse sido na reunião onde discutiram o acabamento das casas e Pedro insistiu em janelas de vidro duplo, mesmo custando mais. Essas pessoas merecem conforto térmico de verdade. Não vamos fazer pela metade. E Bruna tinha concordado, mesmo sabendo que ia apertar as margens de lucro. Ou talvez tivesse sido no dia que visitaram a primeira casa modelo juntos, e Pedro apontou cada detalhe com aquele orgulho contido. Viu o projeto de captação de água da chuva? Reduz conta de água em 30%. E os painéis solares pré-instalados? Famílias vão economizar na luz desde o primeiro mês. Ou talvez tivesse sido ontem, quando Juliano apareceu no canteiro de obras porque a escola tinha ponto facultativo e a avó não podia ficar com ele. Pedro trouxe o menino para o trabalho e Bruna passou 2 horas mostrando para ele como guindastes funcionavam. Por que precisavam usar capacete? Como ler plantas arquitetônicas em linguagem de 5 anos de idade. A moça triste não parece mais tão triste. Juliano tinha observado com aquela franqueza brutal que Bruna estava aprendendo a esperar dele. Talvez eu esteja menos triste, ela tinha respondido, surpreendendo a si mesma com a honestidade. Agora, observando Tomás revisar medições, Bruna sentiu seu telefone vibrar. Mensagem de Pedro. Reunião com prefeitura cancelada. Fiscal pediu remarcação para a semana que vem. Quer aproveitar e revisar projeto do Bloco C? Bruna sorriu sem perceber e digitou. Pode ser. Tô no canteiro. Sala de reuniões improvisada às 10 horas. A sala de reuniões improvisada era um container adaptado com ar-condicionado, mesa e cadeiras. Luxuoso para padrões de canteiro de obras. Pedro chegou pontualmente às 10 horas, carregando plantas arquitetônicas e café. Peguei 2 expressos no caminho. Imaginei que você precisaria depois de acordar às 6 para vir para cá. 6:30, Bruna corrigiu, pegando um dos copos. Estou melhorando. Eles se sentaram, espalharam as plantas na mesa. Por 40 minutos discutiram especificações técnicas, ajustes no projeto, otimizações de custo. Era fácil, natural. Como devia ter sido 6 anos atrás se Bruna tivesse tido coragem. Precisamos decidir sobre o espaço comunitário, Pedro disse apontando para a área central do Bloco C. Playground ou horta comunitária? Por que não os dois? Bruna pegou o lápis, desenhou rapidamente. Playground aqui, horta aqui, banco de concreto separando os espaços. Pedro estudou o esboço. Um sorriso pequeno apareceu. Você sempre foi boa nisso, ver soluções onde outros veem limitação. Aprendi com você. Saiu natural. Honesto. Pedro levantou os olhos.
O silêncio que se seguiu era diferente, não constrangedor, apenas carregado. Bruna. A porta do container se abriu abruptamente. Ana Paula entrou como furacão, interrompendo o momento. Desculpa invadir, mas Bruna, precisamos falar. Agora. Pedro se levantou imediatamente. Eu deixo vocês. Não, fica, Ana Paula disse. Isso envolve você também. Bruna franziu a testa. O que aconteceu? Acabei de sair de almoço com Marcela da Tech Build. Você lembra dela? Trabalhou conosco há 3 anos? Lembro. E daí? E daí que ela me contou algo interessante sobre a licitação. Ana Paula colocou a bolsa na mesa com força. Especificamente sobre como a Império foi desclassificada. O sangue de Bruna gelou. Como assim? Os processos trabalhistas que não foram declarados. Não foi erro de Cláudio. Foi sabotagem. Pedro se aproximou. Explica isso direito. Cláudio foi abordado 3 semanas antes da entrega da documentação. Ofereceram R$50 mil para ele esquecer de declarar aqueles processos. Ele aceitou. A Tech Build pagou. O mundo de Bruna girou. A Tech Build subornou nosso diretor de projetos para nos sabotar? E não foi só isso. Eles também vazaram informações da nossa proposta técnica para outros concorrentes. Marcela estava bêbada. Começou a falar demais. Disse que achava errado, mas que negócio é negócio. Isso é crime, Pedro disse, a voz dura. Fraude à licitação. É, e posso provar. Ana Paula tirou o celular do bolso. Gravei a conversa toda. Marcela não percebeu. Bruna sentou pesadamente na cadeira. Por que você está me contando isso? Por que não foi direto para a polícia? Porque a decisão é sua. Ana Paula olhou para ela com aquela intensidade de quem conhece alguém há anos. Você pode denunciar, processar, pode reabrir a licitação, desclassificar a Tech Build, potencialmente reverter o resultado. Espera, Pedro interrompeu. Se a licitação for reaberta, o resultado pode mudar completamente. Exato, Ana Paula confirmou. A Império volta para o jogo. E tecnicamente vocês tinham a segunda melhor proposta depois da Raízes. Bruna olhou para Pedro, depois para Ana Paula, depois para as plantas espalhadas na mesa, o projeto que estavam construindo juntos. Não vou fazer isso. O quê? Ana Paula piscou confusa. Bruna, você perdeu 80 milhões por sabotagem criminosa. Você tem direito... Eu sei que tenho direito. Bruna levantou, olhando diretamente para a amiga. Mas reabrir a licitação significa atrasar o projeto por meses. Significa famílias esperando mais tempo por casas que já deveriam estar prontas. E significa destruir a parceria que está funcionando. Mas a Império vai sobreviver. Pela primeira vez em meses, Bruna acreditava nisso. Estamos lucrando com essa parceria. Os números estão se equilibrando. Demitimos os gerentes incompetentes, enxugamos custos, renegociamos dívidas. Vai dar certo. Pedro a observava com expressão indecifrada. Mas eu quero que você denuncie a Tech Build, Bruna continuou. Não para reabrir a licitação, para garantir que eles nunca mais façam isso com ninguém. Crime tem que ter consequência. Ana Paula sorriu. Eu estava torcendo para você dizer isso. Vou levar para o Ministério Público hoje mesmo. Ela saiu do container deixando Bruna e Pedro sozinhos novamente. Você tinha oportunidade de ouro, Pedro disse baixinho. Poderia ter revertido tudo. E o que eu ganharia com isso? Bruna olhou para ele. Satisfação de provar que fui injustiçada, orgulho ferido consertado. Não vale a pena, Pedro. Não mais. 6 anos atrás você teria feito diferente. 6 anos atrás eu fiz muita coisa que me arrependo. As palavras saíram carregadas de significado. Estou tentando ser pessoa melhor. Pedro deu 2 passos na direção dela. Próximo demais para ser profissional. Próximo o suficiente para Bruna sentir o cheiro do sabonete que ele usava. Você está conseguindo, ele disse, a voz rouca. Ser pessoa melhor. Eu vejo. Todo dia. Pedro, deixa eu terminar. Ele respirou fundo. Quando propus essa parceria,
Eu disse que talvez forçaria a gente a virar estranhos. Ou talvez descobríssemos se ainda existia algo que valesse salvar. O coração de Bruna batia tão forte que ela tinha certeza que ele podia ouvir. Descobrimos algo? Ela sussurrou. Descobrimos que eu sou péssimo em te odiar. Pedro sorriu sem humor. 3 meses trabalhando junto e tudo que eu quero é mais tempo com você. Ver você sorrir quando Juliano conta piada ruim. Ver você brigando com o fornecedor por telefone defendendo qualidade do projeto. Ver você de capacete e botas enlameadas às 7 da manhã porque se importa de verdade. Eu me importo. Bruna segurou a mão dele, entrelaçando os dedos. Com o projeto, com você, com Juliano, com tudo isso. Eu sei, e me assusta. Porque da última vez que acreditei que você se importava, você me destruiu. A dor na voz dele era palpável, real. Eu não posso mudar o passado, Bruna disse, apertando a mão dele. Não posso desfazer a mensagem covarde. Não posso devolver os 6 anos que você viveu sem mim. Mas posso te dar cada dia daqui para frente, se você deixar. Pedro fechou os olhos. Quando abriu, havia lágrimas contidas. Clara me fez prometer algo antes de morrer. Bruna sentiu o estômago apertar. O quê? Ela estava lúcida nos últimos minutos depois do acidente, antes das máquinas falharem. Segurou minha mão e disse: cuida do Juliano, e quando você estiver pronto, deixa alguém cuidar de você também. A voz rachava. Ela sabia, Bruna. Sempre soube que eu nunca tinha superado você completamente. E mesmo assim ela me amou, me perdoou, e no fim, me libertou. As lágrimas de Bruna escorriam livres agora. Eu não mereço isso. Não mereço você ou a generosidade dela. Não merece, Pedro concordou. Mas Juliano merece ter alguém que olhe para ele do jeito que você olha, como se ele fosse a melhor criança do mundo. E eu mereço chance de ser feliz de novo, mesmo que seja com a mulher que me partiu o coração. Ele puxou Bruna para perto, testa contra testa, respirações misturadas. Isso não vai ser fácil, ele sussurrou. Eu ainda tenho mágoa, ainda tenho medo, e você vai ter que provar todo dia que não vai fugir de novo. Todo dia, Bruna prometeu. Todo santo dia pelo resto da vida, se for preciso. Pode levar a vida inteira. Então é bom a gente começar agora. Pedro a beijou, devagar, cuidadoso, como se ela fosse algo precioso que ele tinha medo de quebrar de novo. E Bruna o beijou de volta, despejando 6 anos de arrependimento, desejo e amor nunca esquecido naquele contato. Quando se separaram, ambos estavam chorando e sorrindo. Juliano vai surtar quando souber, Pedro disse, limpando o rosto dela com cuidado. Ele já sabe. Bruna riu entre lágrimas. Semana passada ele perguntou quando você ia parar de ser bobo e pedir ela em namoro. Palavras dele. Criança esperta demais para o próprio bem. Ele puxou o pai. Ficaram ali, abraçados no meio do container improvisado em canteiro de obras, reconstruindo o que tinha sido quebrado 6 anos atrás. 6 meses depois, Bruna estava em frente ao espelho, ajustando o vestido azul marinho. Simples, elegante, apropriado para a inauguração de conjunto habitacional. Você tá linda, filha, Rodrigo disse da cadeira de rodas. Ele tinha melhorado bastante nos últimos meses, especialmente depois que Bruna assumiu o controle total da Império e o proibiu de trabalhar. Aquele rapaz é sortudo. Eu que sou sortuda, pai. Vocês dois são. Ele sorriu. E eu sou sortudo de ver você feliz de verdade pela primeira vez em 6 anos. Batida na porta. Ana Paula entrou. A van tá aqui. Hora de ir. O evento de inauguração do primeiro bloco do conjunto habitacional Esperança Nova estava marcado para as 10 horas. Autoridades presentes, imprensa convocada e, mais importante, as primeiras 200 famílias receberiam as chaves. Quando Bruna chegou ao local, o coração inchou. As casas estavam prontas, pintadas em tons alegres de amarelo, verde e azul. Jardins comunitários já com mudas plantadas. Playground com crianças brincando mesmo antes da inauguração oficial. Pedro estava no palanque,
terno escuro que ele claramente odiava usar, mas vestia por profissionalismo. Ao lado dele, Juliano de roupinha social, balançando as perninhas enquanto esperava. "Bruna!" O menino gritou assim que a viu, acenando com entusiasmo. Ela subiu ao palanque, beijou Pedro rapidamente e bagunçou o cabelo de Juliano. "Tudo pronto?" ela perguntou. "Tudo." Pedro pegou a mão dela, entrelaçando os dedos. Gesto natural agora. "Você quer falar ou eu?" "Fala você." Esse sempre foi seu sonho. O discurso de Pedro foi direto, sem firulas políticas, apenas honesto. "Quando eu tinha 7 anos, minha mãe me trouxe para morar num conjunto habitacional parecido com esse. Nós não tínhamos nada além de esperança e trabalho duro, mas aquele lugar nos deu teto, nos deu comunidade, nos deu chance." Ele olhou para as famílias reunidas. "Hoje, eu e a construtora Império entregamos 200 casas para 200 famílias. Mas isso não é caridade, é investimento, em vocês, em seus filhos, no futuro dessa cidade." Aplausos, lágrimas, abraços. As chaves foram distribuídas uma por uma. Bruna viu mães chorando, pais erguendo filhos nos ombros, crianças correndo para explorar casas que agora eram suas. Uma mulher se aproximou dela. Devia ter uns 30 anos. 2 crianças agarradas às pernas. "Obrigada", ela disse simplesmente. "Meu marido e eu estávamos em fila de habitação há 7 anos. 7 anos morando de favor na casa da minha sogra. E agora meus filhos vão ter quarto próprio." Bruna abraçou a mulher, permitindo-se chorar junto. Isso era o que importava. Não o dinheiro, não o prestígio, não o império corporativo. Pessoas, vidas, mudança real. Naquela noite, depois que as autoridades foram embora e as famílias se instalaram, Bruna, Pedro e Juliano caminhavam pelo conjunto habitacional iluminado por postes novos. "Pai, a gente pode morar aqui?" Juliano perguntou, pulando entre as pedras do caminho. "Não, Ju. Essas casas são para pessoas que precisam mais que a gente. Mas são muito bonitas, são mesmo." Pedro olhou ao redor com orgulho visível. "E vamos construir mais 1.800 igualmente bonitas." Juliano correu na frente, explorando o playground agora vazio. Bruna parou embaixo de um poste de luz, olhando para Pedro. "Obrigada." "Por quê?" "Por me dar segunda chance. Por deixar Juliano me conhecer. Por reconstruir isso tudo comigo." Ela gesticulou para o conjunto. "Por tudo." Pedro a puxou para perto. "Você sabe o que Clara me disse mais? Além de deixar alguém cuidar de mim?" "O quê?" "Que amor verdadeiro não é aquele que nunca erra. É aquele que erra, aprende e escolhe ficar mesmo assim." Ele beijou a testa dela. "Você errou. Eu perdoei. E agora a gente escolhe ficar. Todo dia." "Todo dia." Bruna concordou. Juliano voltou correndo. "Posso chamar a Bruna de madrinha?" Pedro engasgou. "Filho, isso é..." "Pode." Bruna interrompeu, ajoelhando na frente do menino. "Mas só se você me ensinar a fazer aqueles desenhos incríveis que você faz." "Fechado!" Juliano estendeu a mãozinha. Eles apertaram com seriedade fingida. Pedro observava os dois com aquela expressão que Bruna tinha aprendido a reconhecer. Amor puro, completo, sem reservas. Eram quase meia-noite quando voltaram para o carro. Juliano dormia no banco de trás. Bruna dirigia, Pedro na carona, mão entrelaçada com a dela sobre o câmbio. "Você se arrepende?" ele perguntou de repente. "De ter escolhido a empresa naquela época? De todos os anos que perdemos?" Bruna pensou por um momento. Realmente pensou. "Eu me arrependo de como fiz." Ela finalmente respondeu. "Da mensagem covarde, de não ter lutado por nós. Mas se eu não tivesse passado por tudo aquilo, pela empresa, pelo casamento fracassado, pela solidão, pela crise, eu não teria virado a pessoa que sou hoje. E talvez a gente não tivesse dado certo se eu não tivesse aprendido o que importa de verdade." Filosofia profunda para meia-noite. "Cala a boca." Ela apertou a mão dele.
Você entendeu o que eu quis dizer? Entendi. Pedro levantou a mão entrelaçada, beijou os dedos dela. E concordo. Às vezes a gente precisa se quebrar para aprender a se reconstruir do jeito certo. O semáforo fechou. Bruna aproveitou para olhar para ele. Realmente olhar. Pedro, aos 32 anos. Cabelos levemente grisalhos nas têmporas. Rugas de expressão que não existiam 6 anos atrás. Mas ainda aquele sorriso que fazia o coração dela disparar. Eu te amo, ela disse. Sempre amei. Mesmo quando tentei não amar. Eu sei. Ele sorriu. E te amo também. Mesmo quando tentei te odiar. O sinal abriu. Bruna voltou a dirigir. Coração mais leve do que tinha estado em 6 anos. Atrás, Juliano resmungou algo sobre dinossauros no sono. Os dois riram baixinho para não acordá-lo. E enquanto São Paulo passava pelas janelas, Bruna percebeu que finalmente tinha tudo o que sempre quis. Não o império corporativo. Não a segurança financeira. Não a aprovação do pai ou da sociedade. Mas isso. Esta família improvável e reconstruída. Este homem que a perdoou quando não precisava. Esta criança que a aceitou quando poderia rejeitar. Este projeto que mudava vidas reais. Isso era sucesso verdadeiro. E tinha valido cada lágrima, cada noite em claro, cada pedaço de coração partido para chegar até ali. E assim, 6 anos depois de uma escolha que quase destruiu 2 vidas, Bruna e Pedro provaram que segundas chances existem, mas só para aqueles corajosos o suficiente para admitir seus erros e lutar pelo que realmente importa. O que você faria no lugar de Bruna? Teria a coragem de enfrentar o passado? E você? Já teve que escolher entre segurança e amor verdadeiro? Conte sua história nos comentários. Adoramos ler cada uma delas. Se essa história tocou seu coração, avalie de 0 a 10 nos comentários. E não esqueça, dê aquele like, se inscreva no canal Ecos do Coração e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa acreditar em recomeços. Até a próxima história.